Vamos lá então? Provérbios 26. Antes de ler, eu quero orar com você, tudo bem? Podemos? Se você puder então, feche seus olhos para que a gente possa orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar juntos para estudar Provérbios 26, para estudar a Bíblia e ouvir a Tua voz. Nós oramos na certeza de que o Senhor cuida de nós, nos guarda e nos dirige em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos a Provérbios 26 então. Provérbios 26 é um capítulo que trata de diversos temas e ele apresenta várias figuras de comparação. Ele tem, de maneira específica, assim, pelo menos 3 temas. E uma curiosidade de Provérbios 26 é que o nome de Deus não aparece nesse capítulo, mas aparecem os ensinamentos do Senhor aqui. Vamos dar uma olhada, então, em alguns versos que eu selecionei, que chamaram a minha atenção e que talvez podem chamar a sua atenção também. Quando você dedicar tempo para ler Provérbios 26, talvez outros versos chamem a sua atenção. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Leia Provérbios 26, destaque um versículo que chame a sua atenção. Pode ser um que eu vou falar ou pode ser outro. E aí você tuita ele, coloca no seu Twitter ou na página do seu Facebook ou Instagram ou Snapchat. Coloca ali com a hashtag RPSP. RPSP, que é a abreviação de Reavivados por Sua Palavra. Tudo bem? Tuita. Pode mencionar a gente, se quiser, para que a gente fique sabendo, colocando ali @PREvandroFávero, para que a gente fique sabendo que você tuitou esse versículo específico que chamou a tua atenção. Beleza? Vamos lá? Aceita o desafio? Então eu vou citar agora os versos que me chamaram a atenção em Provérbios 26. O versículo 4, por exemplo, diz assim, não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Uau! Ou seja, o que ele está dizendo aqui é para não discutir com a pessoa que é insensata. Depois, do verso 5, ele diz, ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Dá a impressão de que o verso 5, ele contradiz o verso 6, o verso 4, porque o verso 4 diz, não responda ao insensato, o verso 5 diz, responda ao insensato. Na verdade, não há uma contradição. É que o verso 4 está dizendo para não discutir com o insensato. E o verso 5 está dizendo para responder de uma forma que a tolice do insensato seja revelada, mas não discutindo com ele, apresentando apenas dados de maneira clara, com amor e no devido espírito. Outro verso que eu destaquei também no capítulo 26 é o seguinte, é o verso 15. O verso 15 não está só aqui no capítulo 26, ele está em vários outros capítulos, como por exemplo o capítulo 19, verso 24 de Provérbios. O versículo 15 diz assim, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Aí o versículo 16 complementa, dizendo assim, mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que não sabem responder bem. Faz um contraste, né? Compara um com o outro. Mas, por outro lado, Provérbios, ele sempre fala contra a preguiça. Por exemplo, se a gente for lá em Provérbios 19, verso 24, a gente já comentou isso aqui quando a gente leu o capítulo 19, vamos só relembrar. 19, 24 diz assim, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Eu lembro de um texto do apóstolo Paulo no Novo Testamento em que ele diz assim, quem não quer trabalhar, que também não coma. Ou seja, a Bíblia, ela exalta o trabalho, ela fala dos benefícios do trabalho, das bênçãos do trabalho e combate a preguiça. Fala sempre, Provérbios fala sempre sobre a importância de sermos diligentes. Bom, depois dos versos 18 e 19, eu também destaquei aqui. Eles estão ligados, esses versículos, e dizem assim, como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Uau! Você sabe que um dos dias aí que muita gente engana a outros é o dia 1º de abril, né? Conta uma mentira e depois diz, eu fiz isso por brincadeira, é o dia 1º de abril.
E o dia 1º de abril ficou conhecido nacionalmente como o Dia da Mentira. Eu particularmente não gosto muito disto. Primeiro porque nós nunca deveríamos enganar ao próximo, nem por brincadeira. E em segundo lugar, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se existe um dia da mentira, existe um dia do diabo. E isso não é bom. O diabo é o inimigo de Deus, é o nosso acusador, é o nosso enganador, é o dragão, a antiga serpente, chamado também de Satanás na Bíblia. E ele é um ser derrotado pelo nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos em frente então. Outro texto que eu mencionei aqui, que o versículo que eu destaquei é o versículo 20. Diz assim, ó: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Uau! O que está dizendo aqui é o seguinte, é que muitas contendas, muitas brigas, muitas rixas se esfriariam se os fofoqueiros parassem de falar, parassem de colocar lenha na fogueira. É isso que o texto está falando. Pare de falar dos problemas dos outros, olhe para Cristo, olhe para os seus problemas e com a ajuda de Deus avance. Avance em frente. Que mais? Que outro versículo eu destaquei em Provérbios 26? Eu destaquei o verso 27 e o verso 28. O 27 diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. O que Provérbios está ensinando para a gente aqui é a questão da pessoa que colhe o que ela planta. Então isso aparece em vários outros textos da Bíblia, como por exemplo em Salmo capítulo 9, o versículo 16. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 9? Lá no início do livro de Salmos, o capítulo 9, verso 16, diz assim: faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Enlaçado o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Se a gente vai para o Apocalipse, capítulo 22, e o verso 12, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, e o versículo 12, diz assim a Bíblia. Vamos lá, vamos ler juntos. Aqui está. Eis que venho sem demora, diz Jesus Cristo, e comigo está o galardão, o prêmio, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se existe uma lei que é certa nas Escrituras, é a de que nós vamos colher aquilo que nós semearmos. Em que as decisões que nós tomarmos hoje vão afetar aquilo que nós seremos amanhã. O que é que você está semeando hoje? Discórdia, inveja, rancor, ódio, separação, briga, intrigas? Ou você está semeando as sementes do amor, da paz, da bondade, da misericórdia, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio? O que é que você está semeando? O que nós semearmos hoje, nós colheremos amanhã. Eu gostei de uma frase que eu li outro dia que diz o seguinte: antes mesmo de Zaqueu subir na árvore, alguém um dia plantou uma semente. As sementes que nós plantamos hoje serão árvores amanhã. E o que é que você está semeando? Que linda mensagem do livro de Provérbios hoje, não é mesmo? Livro de Provérbios, capítulo 26. Que linda mensagem. Eu termino dizendo o seguinte, citando o verso 28. A língua falsa aborrece quem feriu, mas a boca lisonjeira é causa de ruína. Ou seja, ele termina Provérbios 26 dizendo: cuidado com a tua língua, cuidado com o que você fala. Está ligado com o versículo anterior, quando falamos sobre semente. O que nós falamos é uma semente que pode ser coisa boa ou ruim. Vamos orar para que Deus ajude-nos, para que possamos semear coisas boas, falar coisas boas e que da nossa boca possam sair palavras de ânimo para ajudar outras pessoas? Pode ser? Eu quero orar por você, então, por esse motivo e por outros também. Vamos fechar os nossos olhos, se você puder, para orar. Querido Pai, nesse momento
eu oro, eu entrego nas tuas mãos a esta família, a este homem, a esta mulher que está agora decidindo ser um servo do Senhor e seguir os caminhos de Deus. Abençoa teu filho, abençoa tua filha e que todos esses princípios de provérbios que estudamos hoje possam ser uma realidade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.